Sim, Coimbra, Os seus sim, pais sim, eram sim. de Coimbra. O meu pai era engenheiro de Coimbra, depois veio para aqui porque era de Escalhão. E queria estar próximo do concelho. Porque se fosse para o concelho dele, tinha que multar o primo, o cunhado, o pai, a mãe. E para não dizer aquele filho da puta que multou-me, veio para um concelho, que era isso que acontecia, limítrofe, para depois ir aos fins de semana, ou quando tinha folga, para a terra dele. Porque Conte os lá guardas isso, eram todos então. assim, os guardas não queriam estar na localidade de residência, perdão, de onde nasceram. Toda de além, dos lados de Figueira. E este Fosco bate com Figueira. Então ele veio para aqui para estar próximo da família. Morreu o avô, lá vai ele. Morreu o tio, lá vai ele. Sim, o meu pai era janeiro, não era santo nenhum, ele não andava a vender, não estava na missa, não dizia missas por ordem de ninguém. Então o que é que faz o janeiro? Multa quando as coisas estão mal feitas. Mas para ser honesto, tem que multar o António, mas se o pai fizer o mesmo erro que fez o António, também é multado. E ele não queria. Tão óbvio como isso, mano. E viemos para cá toda a gente. A minha mãe e eu vendíamos fruta. Por isso é que entra aqui o contrabando na nossa vida. Banana era aquilo que nós mais contrabandeávamos. Eu não vou chamar contrabando, porque vamos lá ver, o contrabando tem contrabando e tem descaminho. Você sabe qual é a diferença entre o contrabando e o descaminho? Então, o contrabando era, eu vou buscar as coisas em Espanha, pronto, são 70 km, carregávamos o contrabando. O problema era no caminho, na estrada, se éramos apanhados. Portanto, era um bom bocado até chegar aqui, 70 km. Acontece que se nós trouxéssemos valor na carrinha que estava a fazer o contrabando superior ao valor do contrabando e fosse produto nacional, era chamado descaminho e já não era contrabando. O que é que eu quero dizer com isso? Ficava sem contrabando, mas ficava sem o carro porque o transporte era mais valorizado nas coisas nacionais. Agora, o que é que levava? Pneus novos, com fatura, para superar o contrabando que fazíamos. Isso é chamado descaminho. Contrabando, mas para salvaguardar a viatura, descaminho. Isto foi, ora, eu fui para a tropa e ainda continuei, foi de 79, 80, 81, 82 fui para a tropa e continuámos nos fins de semana até ao fechar da fronteira. E já com as fronteiras abertas ainda íamos a comprar banana, porque temos que uma caixa de banana no contrabando, na venda, depois de chegar aqui, representava uma geira de uma pessoa todo dia a trabalhar. Uma caixa de banana. Nós trazíamos 30 caixas de banana. Ganhávamos um mês, ganhávamos muito dinheiro. Também éramos apanhados de vez em quando, porque queríamos. Éramos apanhados por uma razão muito simples, é que quando éramos apanhados, o autuante, portanto, a guarda fiscal, retirávamos os bens e aquilo era preso ia para Almeida, que era o centro da guarda fiscal. E aquilo depois íamos a comprar lá, porque aquilo era quase um depósito de venda. E havia uma honra entre contrabandistas, que quem perdeu a carga é que ia a comprar. E quando eu comprava aquilo que eu perdi, mais barato do que o preço nacional, era-me passado uma declaração de venda que eu legalizava a situação. E o que é que acontece? Só comprava uma e andava meio ano a trazer bananas, sempre com aquela fatura. Estavam verdes e era assim, dessa forma. Era sempre banana não, era sempre aquilo que dava mais na altura, mas a banana deu sempre, porque a banana da Madeira não chegava aqui, não tinha estado de maturação. Então o que é que acontece? Nós trazíamos banana, mas não é só banana, vinha maçã, pera, que não dava tanto como a banana. Inclusive, chegámos a trazer, tem uma história engraçada que eu vou contar. Há um dia que trazíamos orelheira que era muito barata, congelada, que era para vender aqui nos talhos também. Não se passou comigo, passou-se com a minha irmã, que ela também dava no contrabando, e com as amigas, aproveitavam a fazer compras e traziam um contrabando. E há um senhor que lhe vendeu do talho e disse: menina, você vai levar aqui 15 quilos de orelheira, nem pensar. E atam no chassi da carrinha, portanto, prenderam aquilo mesmo por baixo da carrinha. E ainda bem, o sistema era, primeiro parava o espanhol, que era saída de produto deles, não se importavam, mas na parte portuguesa, parava primeiro na guarda fiscal, depois parava na alfândega e mandava encostar, depois tirava o carro. Entretanto, a minha irmã para na guarda fiscal para mostrar os documentos de que a viatura estava legal. Para na guarda fiscal, para na guarda fiscal, depois para nos alfandegários. O alfandegário disse para chegar a centro para vistoriar o carro. O guarda fiscal vem a correr a dizer: menina, porque era a minha irmã: menina, você tem o radiador roto. Portanto, porquê? Era a orelheira que estava a descongelar e aquilo que estava a descongelar a fio. E eu só pensava que era o radiador. E não aconteceu absolutamente nada. Safou-se, claro que safou, então nós safávamos sempre. E quando perdíamos alguma coisa era porque queríamos. Nós chegámos a tapar, íamos com o carro, quando era de noite chegávamos a tapar ao fundo, tínhamos um sistema, não era tapar, em que apagávamos uma luz, a direita ou a esquerda a que queríamos,
eram interlocutores diferentes, para que de longe passávamos ao pé do posto da Guarda Fiscal, não soubesse que era um carro e pensasse que era uma moto, e a moto não andava no contrabando, e era assim que passávamos. A Guarda Fiscal foi depois do 25 de Abril. Continua até 93, exatamente. sim. Pronto, e posso lhe dizer que eu andei na tropa, fui paraquedista na altura, e o meu comandante na tropa, eu estava numa secretaria, era datilógrafo, e o meu comandante era o Carlos Alves, que saiu dos paraquedistas e foi o último comandante, era general, da Guarda Fiscal. Saiu dos paraquedistas, foi para a Guarda Fiscal. E quando a Guarda Fiscal é inserida na GNR, ele já não quis ir e reformou-se por completo. Se calhar é muito conhecida, mas isto é uma história que contávamos entre os contrabandistas. Então o que é que acontece? Há um senhor que passava sempre com uma bicicleta e com um saco de sarapilheira presa no volante. Todo cheio, bem feiteirinho. E andava a correr de um lado para o outro. Isto é verídico que se conta esta história. Ele era quase o Joaquim Agostinho do contrabando. Ninguém apanhava aquele homem, sempre de um lado para o outro. Há um dia, belo ou não, que ele é apanhado. Porquê? Porque furou o pneu da bicicleta, entretanto aquilo patinava, a Guarda Fiscal, barrigudos piores que ele, conseguiram apanhar o homenzito. Agora, só que ele, antes de ser apanhado, pega no saquito e deitou lá para um silveirão, ou um silveirado, e que ele deixou de se ver. E perguntaram, e quase que bateu ao homem, então o que é que trazes, o que é que trazes no saco, o que é que andas a fazer contrabando, o que é que trazes? E o homem não dizia nada, e ele mais uma lambada de um lado, outra do outro, até que eles lhe disseram, olha, desta vez deixamos de passar, tens que nos dizer o que é que tu andas a contrabandear. E o homem disse, então em 30 anos fui apanhado uma vez, isto também nunca mais me apanha porque não vou furar sem pneus. E ele acabou por dizer que o contrabando que fazia era de bicicletas, o saco era só para eles verem, que não era contrabando nenhum. Passava era bicicletas, o saco deitou fora para enganar ali o sistema daquilo. Nós, para passarmos há um dia, havia feira de ano, e nós, além das bananas que nós vendíamos a outros indivíduos, a revendedores. E há um estágio de guarda fiscais na fronteira de Vila Formosa. Eram 15 indivíduos, estavam ali, tudo muito bem. Tudo a guardar aquilo, que estagiários estão ali. Entretanto, o meu pai, GNR, claro, como é óbvio, e com o conhecimento todo, dizia, pega aí num cartão de um eletrodoméstico e carrega isso. E aí eu e outro indivíduo ia fazer barulho na parte espanhola, de noite. Estou cansado, não aguento esta porcaria, pesa muito, essa conversa toda. Entretanto, eles apitam, a Guarda Fiscal vai tudo até connosco para nos prender lá com o eletrodoméstico. Só que enquanto eles saem dali, os outros indivíduos, que nós levávamos muitos, estavam a carregar a carrinha com bananas, bumba, bumba, bumba. Entretanto, quando chegámos aí a 20 metros da fronteira, que já estava o serviço feito, o contrabando estava feito, pegámos na caixa do eletrodoméstico, deitámos para fora, esmagámos e viemos embora. Portanto, aquilo foi só um sistema para entreter, para nos deixar caminho livre. Isso aconteceu, pelo menos 2, 3 vezes, desde que eu me conheço nisto. Este artefacto não é nada, é uma cordita. Só que este artefacto foi criado por mim e por meu pai para trazermos bananas, porque a banana pesava a caixa pesava 12,5 kg. Nós fazemos aquele embrulho de marceeiro, isto vinha às costas e trazia uma presa aqui, outra deste lado, tínhamos 2. E 2 na mão, mas aquilo não era sempre, era para passar só a parte crítica, a parte entre a Espanha e Portugal, eram para aí 20 metros. E nesses 20 metros nós juntávamos tudo. E depois carregávamos, ajudávamos aos outros, carrinha de caixa aberta, tem piada, por sinal dizíamos que era uma operação relâmpago, que tinha que ser depressa. Fomos apanhados muitas vezes, mas tomarem-me nessa altura, ganhávamos muito, dava para tudo. O que é que adianta o indivíduo, se for fazer uma viagem e é apanhado, é multado em 1.000 euros, se for ganhar 50.000, fica com 49. Nós era a mesma coisa, nós éramos... Também passávamos pela fronteira, porque eles faziam... Eu, quando lembro disto, a minha mãe faleceu, lembro muito disto. Deixavam passar alguma coisa, não muito, uma ceirinha, e a minha mãe trazia a ceira com bananas, maçãs, para disfarçar aquilo, e a Guarda Fiscal não ligava muito àquilo, mas os alfandegários, o que é que levas aí? E abria a mala, e abria o saco, então, o meu filho vai se casar para a semana, e é para ir juntando as coisinhas e tudo, muito bem. E cada vez que a minha mãe passava e que lhe perguntavam, a minha mãe dizia sempre que era para casar o filho que era eu. E ao ponto que o alfandegário... Então, mas quantas vezes casou o teu filho? Casou a semana passada, já tinha casado a outra, casa agora. Então o que é que ninguém o quer? É para ver, pronto, esta história é muito assim. Mas também passávamos na fronteira. Carrinha, falei na carrinha. O que é que tinha a carrinha? Tinha 2 depósitos de gasóleo, só precisava de um, porque o outro depósito era à medida para meter 2 caixas de banana inteiras. Logo aí passava e vinha pela fronteira. Havia uma tábua que estava levantada na carroceria e o soalho estava preparado para levar 3 caixas de banana. Portanto, trazíamos logo 5 caixas. Eu disse há bocadinho e relembro, uma caixa de banana que ganhava o equivalente a um homem trabalhar todo dia. 5 caixas já tínhamos 5 dias. Não conseguimos gastar uma caixa em gasóleo em deslocação. O gasóleo era barato.
Só trazíamos. Não, o levar para lá era irrisório. Os espanhóis eram mais inteligentes que nós nesse aspecto na altura e mais tolerantes. Nós aqui é que, se calhar, o guarda fiscal encontrava o contrabandista como criminoso e nós chegávamos a dizer, olha, a razão da vossa existência é existirmos nós, não precisavam de vocês para nada. Portanto, temos de ser tratados com respeito. Eu acho que a guarda fiscal, com todo o respeito que tenho por determinadas pessoas, era massa bruta. Na maior parte era massa bruta. Um dia vinha-me a bater. Calhou não bater. Teve sorte, ele e tive eu. Não me bateu, mas vinha-me a bater. Que, não vou falar em nomes, era um indivíduo, levanta um chicote e vinha-me a dar. Pronto, e depois não deu. Estamos a falar de um indivíduo com 18 anos, não é? Portanto, eu tinha 18 anos, já andava nesta vida. O meu avô paterno queria que o meu pai casasse com a minha mãe. A minha mãe perdeu o pai dela, que era guarda fiscal. Isto é tudo uma família isto é amor-ódio. Pai GNR, avô guarda fiscal, pai contrabandista futuramente, com as manhas todas, filho contrabandista, é quase um amor-ódio que existe. Entretanto, o meu avô materno morreu ao serviço e a minha avó materna ficou com aquilo que era chamado na altura uma pensão de sangue. E quer chovesse, quer nevasse, a minha avó tinha aquele dinheiro ao fim do mês. E, entretanto, quando o meu avô morreu, a minha mãe tinha 4 anos, e entretanto o que é que acontecia? A minha avó, para dar gludices, que não havia muitas mais, aos filhos, fritava carne gorda, mas era uma gludice, porque para ser era cozido. Então o meu avô paterno dizia para o meu pai, no caso com essa rapariga, que a mãe é mal governada. E o ser mal governado é porque cozinhava de frigideira, da sartén, era mal governada. Ninharias do antigamente, ou melhor, Conceição nada, antigamente contavam muito. A minha avó era mal governada porque podia ser mal governada porque tinha o dinheirinho ao fim do mês, mas o meu avô era um bocado rude. O meu avô, eu fumei muito tabaco dele lá porque o meu avô fumava. O meu avô para mim é um ídolo. O meu avô comprei uma samarra nova com pele de raposa, peguei no cigarro, queimei logo. Foi a primeira coisa que fiz. O meu avô fumava e estava a falar e queimou. E eu lembro-me daquela mancha que tinha. Comprei uma novinha, queimei para ser como o meu avô. O meu avô foi muito trabalhador, teve a habilidade de não andar a trabalhar por conta de ninguém e criar o posto de trabalho dele. Tosqueava por conta dele. Era pedreiro, tanto é que perdeu uma vista a bater, chama-se pistolo, que é um ponteiro de aço, e a bater, não teve culpa nenhuma o indivíduo que fez isso, são acidentes que acontecem. Lasca um bocado de aço, vai-lhe à vista e ficou cego de uma vista, ficou mesmo sem a vista. Mas tinha ovelhas por conta dele, e tudo era por conta dele. Antigamente, nem tudo, as pessoas não tinham sequer um burro, e o meu avô tinha cavalos. Era uma pessoa extremamente, não vou dizer inteligente, não sabia ler, mas era uma pessoa dedicada ao trabalho dele e não queria andar por conta de outros. Porque ele pensava, então, espera aí, se os outros dá para me pagar, porque é que não ia trabalhar para mim e pago-me a mim próprio? Avô paterno. O materno era guarda fiscal, que não tem nada a ver com a minha avó, que a minha avó também era a mulher, era a avó paterna. Não era a avó materna sequer. A sua avó que fazia contrabando era a paterna ou materna? Era a paterna. Paterna, sim. A minha avó materna tinha os filhos pequenos, teve 6 filhos, teve que os criar, não é? E depois uns ajudaram-se a criar os outros e a coisa correu bem por ali fora. Não, então ele morreu quando a minha mãe tinha 4 anos. Pois. Eu nunca tive, não. Ele morreu porque foram a buscar uma carrada de lenha, uma caixa de lenha, e um barco de lenha, e vinha no rio de inverno, aquilo virou a barcaça, há um senhor que era o guarda fiscal, que era o janeiro, nunca mais apareceu. Não havia os meios que há hoje para procurar, sondas, tudo, ele desapareceu, nunca mais apareceu. O meu avô agarrou-se ao barco e andou muito tempo na água, atirou-lhe calhar, não conseguiu sair, e apanhou uma pneumonia. Portanto, ele morreu na cama com pneumonia. E conseguiram dizer que foi, ou melhor, não foi ao serviço, mas foi a causa do serviço que fez com que aquilo acontecesse. E houve alguma alma que teve o bom senso de considerar que aquilo foi um acidente, porque antigamente não havia nada disso. Ele foi o guarda fiscal em Barca d'Alva e em Escalhão, porque a minha mãe nasceu na Barca d'Alva, quase como eu nasci em Coimbra, vim para aqui, porque o meu pai estava lá de janeiro. E há uma gorita onde eles faziam segurança, ali ao pé no Águeda. E um dia fui lá e trouxe a gorita para aqui, para a quinta, para a recordação do meu avô. Acabou por apodrecer com os anos, mas eu trouxe. A minha avó era. Antigamente. A minha avó era o alcunho dela é Emília Penólia. E um dia perguntei, avó, porquê é que eles chamam Penólia? E ela disse, olha, porque não sabem dizer o meu nome, porque o meu nome é esse. Termos textuais. O meu nome, que elas querem chamar, é de um país de fora. Portanto, não era um país cá dentro, como é óbvio, era de um país de fora. E eu fiz uma pesquisa e era Polónia, porque os pais da minha avó, paterna, tinham ido para a Polónia e ficaram com o alcunho de Polónia.
Penólia, mas era a Polónia. Eu veio para aqui, a minha avó era contrabandista, atravessava o Águeda e vendia uma coisa que chamava alpargatas, era muito gasto, e bombazine e coisas para roupa era o que vendiam. As alpargatas eram um sapato de pano. E a minha avó ia buscar de noite e trazia para cá, vendia e ganhava aí 2 ou 3 geirinhas, ficava contente. A minha avó nunca se ajeitou, é incrível, a minha avó nunca andou calçada, não conseguia aguentar o calçado nos pés, andou sempre descalço. Agora dizemos assim, pá, que não se picava, não. A parte de baixo do pé da minha avó parecia o casco de um cavalo. Tinha um calo rijo. Nunca calçou, não se ajeitava calçada. E à Espanha vinha descalça. A minha avó era muito trabalhadora e valorizava o pouco dinheiro. E ela ganhava o equivalente a uma geira, podendo fazer descanso, porque diziam que antigamente se trabalhava de sol a sol, é mentira. Se trabalhava de luz a luz. Porque ainda não havia sol, já lá estavam. E o sol vinha depois, mas já estavam no prédio. O sol ia embora, continuavam lá, como é que é de sol a sol? Chegou como a dizer... Como é que ela ia? Sim, ela ia a pé, a Freixeneda, que era a aldeia mais próxima da localidade onde ela vivia, que era Escalhão, e ela chegou, olha, sabe, meu filho, às vezes no tempo da guerra íamos lá buscar pão porque aqui havia muita fome. E os guardas fiscais, por caridade, não nos tiravam o pão, e eles sabiam que eu era para vender, trazer 3 ou 4 pãezinhos. Mas a única coisa que eles faziam era cortar o pão ao meio, que era para não ser vendável. Só que a minha avó explicava as coisas a quem vendia e vendia na mesma metade de pão. Não era a seca, era o rio e atravessava a água, porque havia aquilo que eram chamadas poldras. Poldra eram pedras, portanto que não eram umas pedras soltas assentes no rio, porque o rio também não levava muita corrente. Nós estamos habituados a ver agora os rios muito grandes por efeito da albufeira da barragem. Os rios eram curtos, quando levava de inverno muita água, havia as poldras e passava de pedra em pedra, que é tal podre para poder passar para o lado de lá. Não, a minha avó era eu vou, com todo o respeito que tenho, mas era uma cabra solitária. A minha avó nunca gostou de andar em grupo, andava sozinha. Eu não queria dar. Antigamente as pessoas eram invejosas, tinham medo de ser acusadas. Ela nem o meu avô dizia que ia à Espanha, e vinha. O meu avô não sabia que o meu avô bebia os copos, era um boca rota, ia para a taberna e dizia. E na altura tiravam-lhe tudo e ela não estava para perder cargas. Portanto, ia a buscar para trazer. E o meu avô não sabia. O meu avô só sabia quando ela aparecia com as coisas, porque o meu avô bebia muito, toda a gente bebia muito. Não vendia só na localidade, então havia lá tanto pé, e as pessoas encomendavam, era então isso? encomendavam e ela sem encomenda trazia na mesma. A minha avó sabia quanto é que calçava a Maria, a José, era uma sapateira, sem ter nenhuma indústria de sapatos, sem vender sapatos, vendia as alpargatas e sabia que elas já estão voltas, vai precisar. Ui, minha avó inteligentíssima. Ela levava café na altura dava para levar café, não perdia pitada. Mas ela não vendia o café, trocava o café aos bens que trazia. O dinheiro ali não existia, era por troca. E ele, olha, traz-me isto, traz-me café, traz-me... O que dava na altura, o que não havia. Espanha nem sempre, Espanha teve um problema gravíssimo com a guerra civil. E nessa altura houve muito contrabando, não é? Tudo daqui para lá iam bens alimentares, porque eles não tinham. Onde é que tinham? Estavam a guerrear, não tinham bens alimentícios e levavam de cá para lá. Mas também traziam o salpato, a bombazina. A minha mãe um dia, ainda não andava no contrabando, foi comprar umas calças de bombazina, parece aquelas coisas que parece que o trator passou a lavrar, com rebos. Eu estou contente com as calças, maravilha. Digo, que calças tenho? Bem, levou-as para a costureira, que era a nossa vizinha, a mulher tira as medidas, eu estou contente. Pá, quando eu buscar as calças, foi a maior tristeza que eu tive na vida até hoje. Olha, meteu aqui assim um bocado de napa, para não dar cabo dos joelhos, mas essa até tolerava. E no cu pareceu um macaco, mete também um bocado aquilo, porque ele andava sempre, todos andávamos, para não gastar as calças. Quando vesti aquilo era sempre com vergonha, sempre, é uma vergonha. Mas claro que tinha que as vestir. Porque a minha avó sabia o custo e via que a guarda fiscal tinha o poder de tirar, roubar. E a minha avó também queria que o meu pai tivesse algum poder. E a maneira de dar poder ao meu pai, ela foi a pedir a alguém para o meu pai ir para a GNR. O meu pai estava inscrito na GNR, na primeira fase, sem ele saber. O meu pai não queria. O meu pai, na altura, matava borregos, era ferrador, tinha uma vida mais ou menos, não vou dizer boa, mas uma vida para a época muito, muito boa. O ferrador era um indivíduo muito respeitado porque, como não trabalhava no campo, trabalhava em casa, sabia das notícias todas. Sabia quanto é que custava o quilo de amêndoa, sabia quanto é que estava a comprar a palha, sabia quanto é que era o feijão, portanto sabia tudo. As pessoas chegavam ali e respeitavam. Henrique, meu pai Henrique, olha, como é que anda o feijão? Tem bem o senhor anda a tanto. E era tudo isto assim, não é? Portanto, eram pessoas, o barbeiro, toda a gente que estava no povo tinha conhecimento do andamento, não é? E quem andava no campo não tinha tempo para saber essas coisas. Portanto, era muito respeito. O meu pai sentia-se muito respeitado na altura, porque ferrava e dava gorjetas e tudo, trabalhava por conta do ferrador.
Depois foi para a tropa, foi furador. Foi para a Genera, ele disse que estava farto de dar pancada em animais e não quis mais ir e andava aí. Lá andou com os outros. O código de honra dos contrabandistas é das coisas mais bonitas que há. Veja bem que até tem um falar, não é? Em determinados sítios. Nós aqui não. Eu não, já não sou desse tempo do falar. Se calhar a minha avó até era, eu não. Das palavras-chave. Os códigos da palavra-chave. Pá, vamos hoje ou não vamos. Está mal porque os guardas estão lá ou não estão. E isso era um bocado. O mirandês aparece um bocado nessa situação também. E é tudo um bocado assim. Todo lado havia. E há dicionários engraçados que contam e rezam esses dizeres de contrabandista. Ser contrabandista para mim foi uma honra, ganhei muito dinheiro. Eu não sou Deus, não é? Não tenho que fazer bem. Governamos a nossa vida, bem governadinha. Não matei ninguém, nunca estive na cadeia, não faço mal nenhum. Roubava, a economia portuguesa, nacional, isso é para roubar. Quanto mais melhor. O que é que estão lá a fazer o dinheiro? Então não há ninguém que rouba que não tem. Antigamente, contam as pessoas antigas e prospeções que eu faço. Olha, para já, se fizer um levantamento ali na zona de Escalhão, Barca d'Alva, aquela gente nasceu quase tudo no mês de agosto. Toda a gente nasceu. Sabe porquê? Porque se não fossem registados nessa altura, pagavam uma multa, tinham 15 dias para registar. E as pessoas não registavam. Iam a registar, às vezes nasceu em fevereiro, março, e só o meu pai, por exemplo, e registavam em agosto, que era a feira de ano. Entretanto, as pessoas iam a pé à feira de ano comprar artefactos para a agricultura. E aproveitavam a registrar porque estavam lá, agora não iam perder um dia para registrar o filho. Então havia multas do indivíduo, havia multas que quem usasse um acendedor que era um isqueiro, era chamado acendedor, se não tivesse uma licença, pagava multa, tinha que ter licença de acendedor. Porquê? O isqueiro não era feito cá, vinha de fora, vinha de Espanha, dos outros lados. A fosforaria portuguesa tinha que estar no auge, então era usar fósforos. Para usar aquilo pagava, e a pessoa tem que fazer contas. Espera aí, se comprar fósforo não fica tão caro que comprar isqueiro. Já agora, a Coca-Cola, a linha de engarrafamento vinha de Espanha para aqui. O Salazar, fica lá, não te queremos cá esse veneno. Queres? Então fazes cá a linha de engarrafamento. E era assim.